Fala, jovens, tá tudo belo? Bora começar mais um Tá Tudo a Fruta podcast destinado a discutir fruticultura e assuntos relacionados. No episódio de hoje, nós vamos começar a falar das frutíferas, né? Prometido desde o começo do podcast era todo final de mês estar abordando uma frutífera. Eu dei uma enroladinha para adiantar um pouquinho de conteúdo, mas hoje vou começar a cumprir essa promessa. Então, quem me segue no Instagram e em outras redes sociais viu que eu coloquei uma enquete e a cultura escolhida pelo pessoal foi a cultura do abacateiro. Então nós vamos falar um pouquinho sobre ela, vamos dar uma visão geral do cultivo do abacateiro no Brasil. Bom, o abacate ele vem ganhando muito destaque nos últimos anos, né? Nos últimos 5 anos ele vem crescendo absurdamente o consumo. A Europa aprendeu a comer abacate. No Brasil nós já tínhamos uma cultura desse consumo, ele vem aumentando, né? Puxado pela Europa e Estados Unidos, tendo esse consumo grande. Hoje já a China está consumindo bastante abacate, então a demanda a nível mundial desse frutinho é muito grande. O grande atrativo do abacate é essa questão saudável, né? As gorduras, os lipídios que ele tem são gorduras boas, né? De colesterol bom, então ele ajuda a manter o nível de colesterol adequado. Essa quantidade de compostos fenólicos atua anti-envelhecimento, anti-câncer, é riquíssimo em potássio e essas gorduras têm muita coisa nutritiva, né? A composição do óleo do abacate, né, natural dele, é similar ao azeite de oliva, né? Ele ainda, em termos de qualidade, ele é um pouquinho superior ao azeite de oliva. E essa onda fit aí no mundo, né? Todo mundo querendo emagrecer, ser mais saudável, ele entra como uma frutinha coringa aí junto com os pequenos frutos, a romã e demais hortaliças, né? Só que o interessante é que ele é uma fruta tipicamente americana, né? Então a origem do abacate é na América Central. E dentro dela a gente pode dividir em 3 regiões, né? México, Guatemala e a região das Antilhas ali, né? Que dariam os grupos dos abacates. E para cada grupo eu tenho uma característica diferente. Se nós formos pensar, por exemplo, no grupo antilhano, né? Então ele é da região mais tropical da América Central. É um abacate de baixa tolerância a frio e a geadas, principalmente. Os frutos dele são normalmente arredondados e casca levemente rugosa, baixíssimo teor de óleo e normalmente precoces, né? São muito parecidos com os abacates que nós brasileiros estamos acostumados a consumir, né? Um abacate mais leve de ser comido, né? Que lá fora o pessoal está chamando de abacate tropical ou abacate light. A segunda raça, que é a raça guatemalense, né? É um abacate também de origem mais subtropical. Ele é de mediana tolerância à geada. O fruto dele tem mais um formatinho de pera e é uma casca mais rugosa. É um abacate com teor de óleo mediano a alto e são de maturações mais tardias, né? Então é um abacate muito interessante e dentro desse grupo nós temos um híbrido, né? Que é o abacate Hass, que é o abacate mais importante a nível mundial. E aqui no Brasil é a nossa principal variedade de exportação. E a última raça, né? A última origem do abacate é a origem mexicana, né? Ele pega numa região mais temperada, então são abacates de altíssima tolerância a frio, tolera geada tranquilamente, são frutos mais alongadão, tá? Bem compridos e de casca fininha, lisinha. Tem altíssimo teor de óleo e também são abacates mais precoces. Tá? A variedade que nós temos como exemplo dele é a variedade Duque, que é uma variedade muito interessante e muito utilizada no exterior como porta-enxerto, que ela é resistente à principal doença do abacateiro, que é a gomose. Então, a importância das 3 raças é para nós entendermos origem, característica do fruto, precocidade e resistência a frio. Então, se eu estou falando que ele tolera ou não tolera geada, quer dizer que eu não posso plantar em todos os lugares. Em relação à planta, eu vou explicar rapidinho. Não vou usar muitos termos botânicos. O nome científico dele é Pérsia americana, família Laurácea, parente do louro, do nosso temperinho. Planta que ela é perennifolia, as folhas são verdes e dependendo da variedade, né, da cultivar, nós temos uma brotação mais arroxeada ou dependendo do ciclo da planta, a brotação pode ser arroxeada ou não. A inflorescência é uma panícula, tá? As flores são bem pequenininhas, branquinhas, tem um arominha típico delas para atrair abelha. Abacate
abacate muito dependente de polinização por abelha, então é uma dica aí já de manejo. Tenha 1-2 colmeias por hectare, que a gente vai ter um melhor pegamento de fruto. Então cada panícula vai ter algo em torno de 200 a 300 flores, e a gente espera que de 1 a 2% dessas flores virem fruto. Então o fruto nada mais é que uma drupa, né? Drupa é todo fruto que tem um caroço dentro. O que a gente vai comer é o mesocarpo, né? Entre a casca, aquela parte carnuda ali quando corta abacate, que ela vai ter entre 5 a 30% de óleo. Em termos da árvore, é grande, se a gente deixar, dependendo da variedade, se for mudas de caroço, pode chegar até 20 metros de altura, né? Vai fazer um tronco robusto. A madeira ela não é tão dura, de alta densidade, então não serve para uso florestal. E raiz, um sistema radicular relativamente profundo, né? Pode atingir 2 metros, só que é um sistema radicular que ele tem muito problema com impedimentos. A grande questão em relação à doença, a gomose, mas não é um sistema radicular que a gente pode botar em qualquer solo, né? Então precisamos de solos profundos, sem impedimentos, então aqueles solos mais pedregosos, não é muito interessante para o abacate. Um ponto importantíssimo para falar da planta de abacate, que isso realmente afeta a nossa produção, para quase todas as cultivares, nós temos uma característica da espécie, né, que é a dicogamia protogênica, que são o quê? As flores são todas flores completas, né? Tem a parte masculina e a feminina, porém, a época que a parte feminina está receptiva a receber o pólen, a parte masculina que vai liberar esse pólen não está pronta ainda. Então eu tenho uma diferença disso aí em determinada espécie. Ou seja, a planta do abacate não consegue se autopolinizar. Então, devido a esse fato, nós dividimos abacates em 2 grupos, tipo A e tipo B. Cada tipo caracteriza o comportamento floral da espécie que ele representa. Por exemplo, o tipo A está receptivo a receber pólen na parte da manhã e o tipo B libera pólen na parte da manhã. Então, eu tenho cruzamento. E isso ocorre também ao contrário, né? O tipo B, ele recebe pólen na parte da tarde e o tipo A libera pólen na parte da tarde. Então, os cruzam. Por isso, eu preciso ter sempre 2 plantas ali. Normalmente, o que os produtores fazem é colocar as variedades do lado ou mesclar faixas de árvores ali. Se eu quiser ter uma cultivar comercial só, eu posso usar uma densidade de polinizador de 1 para 6, 1 para 9, 1 para 6 melhor. Ou seja, a cada 6 plantas da minha cultivar principal, eu coloco uma de polinizadora. Mas normalmente os produtores já estão trabalhando com mais de uma variedade comercial, que aí eu coloco os plantios próximos, ou vou fazendo faixas de plantio ao longo da área para estar enriquecendo essa florada. Então, jovens, em relação aos grupos florais, nós temos aqui, por exemplo, o abacate Hass, ele é um grupo floral A. O abacate Forte, que é outro também muito exportado, ele complementa com Hass, ele é B, por exemplo. O abacate Quintal, que é muito conhecido aí das nossas mesas aqui, ele é um abacate do grupo B. O Fortuna, também outro muito consumido, muito gostoso também, é A. Ouro Verde, A também. Margarida, B. Geada, B, com abacate breda é grupo A. E em relação aos grupos, pessoal, nós temos que tomar cuidado, é importante ter os polinizadores, né? Mas a questão do abacate Hass, por exemplo, ele é um abacate que, na adaptação dele à nossa condição de produção, né? Fazendo um parênteses aqui, as regiões de produção do abacate são todas regiões de inverno mais ameno. O abacate não se dá muito bem em regiões quentes demais. Ele produz, mas vai produzir pouco, porque vai ter uma grande competição com brotação. Na região de inverno ameno, por exemplo, a região sul de Minas, tem um clima perfeito para a produção de abacate, nós vamos ter um inverno mais leve, pouca chuva, isso ajuda a indução floral dele e essa produção. E ela vai florescer agora do meio de agosto até setembro, meio de setembro, que é uma condição que eu tenho uma amplitude térmica muito grande. E essa amplitude térmica faz com que eu desregule um pouco essa questão da abertura do órgão feminino e do órgão masculino da planta. Então faz com que eles percam essa característica do grupo A e do grupo B, percam a sincronia, vão abrindo todos ao mesmo tempo e eu consiga ter autopolinização. No abacate Hass isso é provado já, nós conseguimos fazer. Nas outras cultivares, conversando com o técnico e alguns pesquisadores, já consegue se observar isso. Só que ainda é muito cedo para nós falarmos que não precisa do polinizador. Então vamos manter, para o abacate Hass nós sabemos que não precisa, mas para as outras cultivares é interessante. Então para montar os parzinhos, nós precisamos conhecer os grupos e a precocidade do abacateiro. Então os abacates precoces vão começar
começar a florescer mais ali no finalzinho de julho, início de agosto, e os tardios vão ter o seu florescimento ali para o final de setembro, estourando no início de outubro. Então, Tatu, como que eu sei isso, né? Vocês devem estar se perguntando. Bom, isso é observação, nós não temos isso definido para todas as cultivares, mas a maior parte dos pesquisadores que trabalham com abacate no Brasil estão fazendo isso para suas regiões. Eu vou dar o exemplo aqui de um trabalho nosso de lavras, né, de um grande amigo aqui, o Fábio Oséias, o Chá Sardinha pro meu lado, né, que ele levantou isso na região de Carmo da Cachoeira, que é uma das principais produtoras aqui no sul de Minas. E se nós observarmos, por exemplo, a cultivar Breda, ela inicia o florescimento próximo ao dia 20 de agosto, a variedade Fortuna, ela é mais tardia, então ela vai florescer no inicinho de setembro, finalzinho de agosto, início de setembro. A Forte, ela tem uma tendência de florescer no meião de agosto. A Hass também, né? A cultivar Margarida, ela já é bem tardia, né? Então ela vai começar a florescer no início de setembro. A variedade Ouro Verde também finalzão de setembro. E a variedade Quintal no comecinho de agosto. Com base nisso, nós conseguimos trabalhar bem os conjuntos, né? Beleza? Isso são dados coletados em 2014, mas se mantém, foi uma pesquisa que foi feita por vários anos. Para quem quiser o artigo, me manda uma mensagem no direct lá do Instagram ou no meu e-mail, fique à vontade que eu envio o trabalho para vocês darem uma olhadinha. Então falamos bastante já da parte básica, já começamos a falar um pouquinho das cultivares de abacate. Então quais são elas? Aconselho vocês a entrarem no site da Associação Brasileira de Produtores de Abacates, tá? Então é abacatesdobrasil.org.br. Lá tem uma aba que fala só das variedades de abacate, fala bastante coisa dela aqui, tá bom? Tem as classificações, coisas que eu não vou entrar muito a fundo, e tem um gráfico maravilhoso a respeito da época de produção de cada uma. Entendam que o abacate nós conseguimos produzir ele o ano todo, só trabalhando as diferentes cultivares. As variedades mais precoces que nós temos, e por isso é uma das que pega um dos melhores preços do mercado, principalmente em janeiro, onde ela está atuando sozinha, é a cultivar geada, tá? Então ela vai produzir de novembro a fevereiro, né? Podendo chegar até março. O ponto ótimo dela ali, pelo menos para a região de São Paulo, região sul de Minas, é janeiro, fevereiro ali. Depois disso já começa a entrar o abacate Fortuna, que é um abacate de ciclo bem longo, então ele vai de fevereiro a julho. Após o Fortuna vai entrar o abacate Quintal, que ele começa ali em março e a gente consegue, de determinada região, chegar com ele até junho, julho. Depois do Quintal, o que vai entrar para nós é o abacate Margarida, que ele vai começar em junho e a gente consegue trabalhar ele até novembro. Em agosto vem o abacate Ouro Verde e ele, a partir de setembro, mais tardio de todos, inicia o Breda e a gente consegue trabalhar ele até dezembro, né? Então, se nós pegarmos o leque de abacateiros que nós temos aí, são esses. Mas Tatu, e o Hass? O avocado, né? Como todo mundo chama, não falei isso até agora, né? Mas avocado é abacate inglês. Como é um abacate mais exportado e o pessoal no exterior chama de avocado, os produtores e os próprios consumidores rebatizaram o Hass, entre aspas, né? Como avocado, né? Então, o abacate tipo exportação, o Hass é avocado. Que ele é um abacatinho que ele, dependendo da região, ele consegue produzir ao longo do ano todo. Lógico que as regiões vai concentrar. A colheita do abacate por região dura em torno de 2 meses, no geral, disso aí. E o Hass, nós conseguimos alongar um pouquinho isso aí, tá? Então, o Hass, no Brasil, a gente começa a colher ele de fevereiro, consegue jogar até setembro. Dependendo se for uma região de mais altitude, nós conseguimos colocar ele até novembro, dezembro, com de melhores preços. Pensando em estratégias de mercado, que eu tenho visto para mercado interno, geada é muito interessante, porque ele entra no início do ciclo, numa época que quase não tem abacate, comecinho do ano ali. Depois disso, ele vai perdendo mercado pro Fortuna, pro Quintal, que são abacates que o consumidor prefere, um pouquinho do Ouro Verde ali também. E a hora que entra o Margarida, o Breda, que são abacates de melhor qualidade e mais tardios, né? O mercado esquenta um pouquinho, que são abacates pro mercado interno, mas também pro mercado de exportação. Lembra que eu falei dos abacates light, ou avocado tropical, né? Principalmente o Margarida e o Breda, como eles têm um teor de óleo um pouquinho maior, não é tanto quanto o Hass ou o Forte, eles pegam um mercado de exportação interessante. Pega uma janela que é inverno no hemisfério norte, então não tem
não tem, a produção deles é baixa em relação ao abacate, em outros países também a produção é menorzinha, principalmente no México. Então nós temos uma janela bem interessante para colocar Hass, Breda e Margarida. Bom, mas pensando em exportação, é Hass, é avocado. O mercado brasileiro ainda não aprendeu a consumir muito bem o avocado, tá bom? Fechou, já estamos falando bastantão. Vamos dar aquela esticadinha, vamos alongar. Quem tá dirigindo, acomoda no banco aí. Sei que o papo tá bom, mas dá uma observada, vê se o espelho tá bem corrigidinho. O jovem aí que tá lavando louça, presta atenção se não tá lavando errado, senão depois apanha. Quem tá correndo, respira fundo, dá outra olhada na pista aí, na rua e vambora. Fizemos um overview da planta, das variedades, de polinização e para cultivar abacate. Primeiro, um solo mais profundo, de preferência solos com menor teor de argila, solos de meio a arenosos profundos, de 1 a 1,5 m no mínimo, o ideal é 2 metros de profundidade, que as raízes de absorção do abacate, as radicelas, elas vão estar concentradas nos primeiros 1 metro, então eu preciso ter um solo interessante para essas raízes crescerem. E maior profundidade para evitar acúmulo de água, camadas de impedimento, podem estar dificultando o crescimento radicular e ajudando gomose a estar se instalando no pomar. Em termos de climas com inverno ameno, para o abacate é importantíssimo esse inverno seco e mais friozinho, isso ajuda demais na indução floral dele e na qualidade final de fruto. Em termos de água, é uma planta que ela não é tão exigente, então em torno de 1.200 a 1.600 milímetros é suficiente para ela, para trabalhar no sequeiro, mas sempre a irrigação é bem-vinda, né? Com o manejo de irrigação a gente dá um conforto maior para a planta, menos estresse, então ela tem uma capacidade maior de produzir melhor. A irrigação propicia nós adiantar ou atrasar ciclo, principalmente adiantar, tá? A gente voltando com a água antes. Só que com o abacate sempre tem que tomar muito cuidado com o manejo de irrigação, porque ele é muito sensível à podridão radicular, principalmente gomose. Em relação à muda, a produção de mudas de abacate é um processo bem tranquilo. No Brasil ainda nós não utilizamos a técnica, pelo menos comercialmente, de porta-enxertos clonais. Em outros países é usado porta-enxertos que são resistentes à gomose. Por exemplo, o Duke 7 é um clone do Duke. Ele é resistente à gomose. E são plantas que têm caráter ananicante, então que permite a produção de abacates em alta densidade, porque a planta perde vigor, ela não cresce tanto em decorrência do porta-enxerto. Então, os países mais tecnificados da produção de abacate já trabalham com isso aí. Porta-enxertos resistentes à gomose e ananicantes, plantas pequenas. Então, uma plantação de alta densidade de abacate, ela lembra muito um plantio de café. E é isso que nós estamos desenvolvendo no Brasil e quanto antes a gente chegar nesse nível, melhor para a nossa persicultura, para a nossa produção de abacate aí. No Brasil, atualmente, nós fazemos mudas enxertadas, né? É difícil propagar o abacate por estaquia, então por isso que nós não usamos essa técnica do porta-enxerto clonal ainda. Então, nós pegamos de alguma variedade comercial, esses abacates de roça aí que estão mais acostumados com a região, fazemos os porta-enxertos com esse caroço. Sempre desinfetando, se possível, retirar a película dele, vai fazer com que ele germine mais rápido. Tirou da polpa, tirou a película, lavou, desinfestou, planta o mais rápido possível, porque o caroço perde poder germinativo muito rápido. Fez semeadura, né? De preferência em sacola grande, principalmente altas, então sacolas de 40, 50 centímetros de altura são muito interessantes aí para o abacate. Um substrato de preferência inerte, seguindo um padrão, por exemplo, de muda cítrica, que aí a gente não vai ter contaminação por fitóftora, né, que é a gomose. Tem alguns produtores que fazem muda em campo, no estilo da manga, que depois tira o torrão. São mudas que saem com vigor muito bom, mas tem que tomar muito cuidado que a chance de vir com gomose é grande. Colocou lá, germinou, nós vamos fazer a enxertia. Normalmente o que fazemos é enxertia de garfagem. Tem que ser feita enxertia com material verde, bem tenro, ele é onde a gente tem um pegamento melhor. Então é uma muda bem rápida, né? O tempo médio de formação de muda do abacate é em torno de 8 a 9 meses. Então o ciclo vai ser assim, da semeadura em torno de 30 a 60 dias vai ocorrer a emergência, tá? Então se eu tirar a película, se eu tirar 1 centímetro do topo do caroço, também eu acelero
a germinação. Uma dica para não errar a posição do caroço, o caroço ele sempre tem um formato de coxinha, ou mais parecido com isso, tem um biquinho. Então sempre a base, a parte mais arredondada, mais chata, ela vai para a parte de baixo, tá bom? E o biquinho para cima. Se eu quiser acelerar a germinação, eu posso tirar esse biquinho, então de 1 centímetro ali, que eu não tem problema, eu acelero essa germinação. Pós-emergência, em torno de 2 a 3 meses, a planta já está apta a receber enxertia. Faço enxertia, protejo bem com plástico. Como é uma enxertia muito verde, se o material é muito verde, muito molenga, é tipo uma enxertia de hortaliça, eu preciso manter bem a umidade. Então o produtor de muda coloca um saquinho de chup-chup, amarra bem para não acumular água. 30 dias depois ele retira o fistilho. E pós-enxertia, em torno de 90 a 120 dias, a muda está pronta para ir para o campo. Normalmente nós pegamos os caroços no comecinho do ano, eles germinam, agora nessa época do ano, um pouco antes ali, fazem a enxertia para as mudas estarem prontas para ir para o campo em novembro. Então, já falando em novembro, a época de plantio do abacate é no início do período chuvoso. Já falei isso em outro podcast, quem me conhece, eu sou chato com isso, porque plantio se faz só no início do período chuvoso. Não é antes, no meio ainda eu permito, e não é no final. Eu preciso de água para essa planta se estabelecer bem. Então, plantio é início do período chuvoso. A chuva começou a firmar, eu planto. Para a maior parte das regiões do Brasil, a melhor janela de plantio é do meio de outubro até o meio de novembro. A planta vai pegar todo o período de chuva e calor, então ela vai se desenvolver, vai estar um arranque maravilhoso. Preparo de solo não vou falar, tá? Falei no podcast passado, aconselho que vocês escutem ele, mas o que eu preciso, um bom preparo de solo do abacate, solo estruturado, plantio 1 ano antes, solo bem feito. Abacate é chato com raiz, mas que ele tem raiz grande, ele é enjoadinho. Um solo bem feito, plantio no verão. Não vem com essa de plantar antes, porque tem irrigação, porque a muda vai 1, 2 meses se estressando. A água de irrigação, ela só se dá bem depois que eu tenho o perfil saturado ali, então eu tô na capacidade de campo, eu vou repondo. A irrigação funciona para isso, tá? E uma planta que vai se estabelecer, ela competir com o próprio solo por água, porque enquanto o solo não tiver com a caixa cheia, ele não disponibiliza para a planta. Então, entendam isso. Por isso que não é interessante eu plantar antes do período chuvoso, mesmo tendo irrigação. Eu vou gastar água demais para a condição ficar boa para eu estar plantando. E plantar no final do período de chuva, aí é uma loucura, porque o final do período de chuva nosso no Brasil coincide com o início do outono. Então, o dia está diminuindo, está começando a entrar frio, as ações estão ficando frias, e eu estou diminuindo a disponibilidade de água, tudo que planta não gosta. Aí eu preciso de dia longo, eu preciso de água e preciso de calor para ela crescer. Se já tem frio, a planta vai travando, ela vai ficar embirrada lá até o próximo período chuvoso. Ou se eu tiver irrigação, ela vai crescer mais devagarzinho. Então, início do período chuvoso, beleza? Pontos importantes no preparo de solo: 0 camada de impedimento, por isso preparo em 2 anos. Abusem de plantas de sistema radicular grande, nabo forrageiro, guandu, milho, tudo que vai quebrando tudo que nós temos aí no plantio. Outro conselho de amigo: abacate queima muito com sol, por mais que nos viveiros bons, termina a muda num telado de 30% ou no pleno sol, seria o ideal, que a muda já vem acostumada, e essa muda já vem pintada do viveiro, com macal, com latex ali para proteger, e se possível faça um plantio de um milho, de um guandu, de uma crotalária de verão, para ela funcionar como quebra-vento do abacate e protetor, fazer sombra. No início o abacate precisa de conforto, então é sombra e água fresca que o abacate quer no início. Há uma sombra leve, principalmente que proteja do sol da tarde, e vai embora. Porque se eu não tiver essa cultura consorciada com o plantio ali, eu vou ter de botar saco de cebola, eu vou ter de ficar repentando o abacate, e aí vai dar um trampo do caramba, beleza? Para solo, condição ideal de solo do abacate. Então, saturação de bases, né? 80%, desses 80, 60 é cálcio, 15 magnésio e 5 potássio. No mínimo, 3% de matéria orgânica e os micros todos corrigidos. É isso que eu preciso ter para ter um ótimo plantio de abacate, um bom desenvolvimento das mudas. E aí, a reposição do potássio e do nitrogênio nós vamos fazendo à medida que a planta vai crescendo. E aí, o manual da região de cada um vai estar podendo auxiliar. Plantou, o que eu faço, Tatu? Já saio podando? Que espaçamento? Bom, espaçamento. Hoje, quem planta nos espaçamentos tradicionais, vocês desculpa a dureza, mas está perdendo dinheiro. Então, quando eu falo
espaçamento tradicional é 10x10, 10x8, então que vai de 100 a 200, 250 plantas por hectare. Isso, na minha opinião, é jogar dinheiro fora com o abacate, que a planta demora muito a crescer, demora muito a formar. Eu vou ter um problema muito grande no futuro, porque eu não consigo pulverizar a planta, vou ter problema com broca de fruto, ter problema de antracnose, vai ser um Deus nos acuda. Ela é interessante, às vezes, para um pequeno produtor, que ele pode estar cultivando as entrelinhas. Então, nessa estratégia, vale a pena, tá, pessoal? Não tô falando mal disso, mas é importante entender isso. Se eu quero um cultivo mais intensivo, galgar uma alta rentabilidade com esse plantio de abacate, ele tem que ser, no mínimo, semi-adensado para adensado. Aí eu já tô falando nos semi-adensados, no espaçamento 6x6, 6x7, 5x6, 6x4. São espaçamentos mais interessantes que a gente vai trabalhar de 300 a 500 e poucas plantas por hectare. E espaçamentos mais adensados, né? Um 6x3, 5x3, 4x1. 4x1 é bem comum no exterior, né? No Brasil a gente tem algumas experiências, mas algo mais adensado que nós conseguimos fazer no Brasil tranquilamente, principalmente com cultivares menos vigorosas, né? Lógico, é o 6x3, 5x3 ou 5x5. São espaçamentos bem interessantes para estar trabalhando em alta produtividade. Vocês estão imaginando que o convencional é sair de 100 plantas por hectare e eu já estou querendo colocar 600 ali, algum problema vai dar, né? E aí que muita gente gela espinha, porque ninguém sabe podar abacate ou não está acostumado. A poda do abacate, ela tem que ser feita com frequência anual no sistema semi-adensado e adensado. Como a gente faz isso? Então, plantei o bichão ali, deixa ele crescer solto. Primeiro ano, deixa ele formar. O abacate naturalmente tem um hábito de crescer em líder, né? Ele vai crescer no líder central e vai formar um cone, tá? Então, deixa no primeiro ano ele crescer feliz. Na próxima primavera, para espaçamentos semi-adensados, a gente pode estar tirando esse meio, porque as pernadas debaixo do cone já vão estar abrindo maiores, mais arqueadas, né? E eu deixar ele crescer em cone, me economiza mão de obra no arqueamento, porque se logo que ele começa a crescer eu tiro a ponta, os galhos que vão formar a copa, né? Formar a taça, que é o que a gente está acostumado, eles vão crescer tudo pirulitado lá para cima e vai dificultar a nossa vida, porque às vezes eu vou ter de arquear um pouquinho. Então deixa ele crescer, no segundo ano a gente retira o centro e eu já vou estar com uma taça mais formadinha e sempre trabalhando no sistema de multi-eixo, né? Que é igual a maçã, igual um pinheiro, ele tem um tronco principal e os galhos de produção saem dele. Num sistema multi, eu vou trabalhar com 4 a 6, vai depender do meu espaçamento. Eu não deixo o galho, hoje a gente não faz mais aquela poda clássica de podou o tronco, no outro ano eu podo a pernada, para depois virar braço. A gente só trabalha com pernada, isso facilita demais o manejo da planta e o manejo de poda. Em espaçamentos mais adensados, igual eu falei para vocês, nós podemos estar fazendo a estratégia de podar no primeiro ano e deixa as pernadas pirulitar lá para cima, e a gente vai trabalhando disso, ou já trabalha com abacate em líder central. Isso funciona, é uma realidade, tá? E o abacate ele vai virar uma árvore de Natal ali, todo ano a gente volta e recua os galhos. Isso é para produtor bem tecnificado, um produtor mais técnico, consegue fazer essa poda tranquilamente e ter bons resultados. Então, o manejo de poda do abacate é formação. Plantou, deixa o bichão crescer. Segundo ano, se for espaçamento semi-adensado tendendo para mais espaçado, eu retiro o meio, retiro a guia, o líder, e deixo as pernadas estar se desenvolvendo, beleza? E aí posso dar um picote nas pernadas, ali com 1 metro e pouco, para elas soltarem os galhos laterais, que são os galhos de produção. Se for sistemas mais adensados, o ideal é, já no primeiro ano, eu tiro a ponta para as pernadas crescerem mais fechadinhas, ou eu deixo ele crescer em líder central, beleza? Dicas de poda de abacate. Toda vez que o galho do abacate crescer demais e ficar muito longe da pernada, eu volto ele lá, tá? Então ele já cresceu por 3 ciclos produtivos, ele vai ficando grande, então você vai ver galho de abacate de 1,5 metro, 2, tem de voltar. E se ele começou a engrossar e chegou em torno do diâmetro de 1/3, ou aí num limite muito drástico, metade do galho principal, você é obrigatório
obrigatoriamente tem de podar ele, senão ele vai tirar toda a força dos outros galhos. Podando ali, ele rebrota e a gente inicia o ciclo. Lembrando que um ramo de abacate, ele demora em torno de um ciclo, uma safra para amadurecer. Então, o galho que brotou agora, ele não produz agora, ele vai produzir no ciclo do ano que vem. Cuida do fruto, cuidando muito bem do ramo que está vindo novo, porque o ramo novo é o que produz no próximo ciclo. Lembra que abacate sempre produz em ponteira, então nunca faz poda de tirar ponta, senão você perde a produção. E aí o cultivo, a poda do abacate vai virar essa sanfonona aí, vai e volta, escolhendo os galhos que eu vou estar retirando e podando. Essa é a poda de produção, a poda principal do abacate que a gente sempre faz após a colheita. Acabou a colheita, eu dou uns 15 dias a um mês para o abacate dar aquele reforço, ele acumular um pouco mais de reserva e eu chego fazendo essas podas de retirada de galho mais grosso, galho mais velho, essa organização na casa. E depois no verãozão, ele vai brotar bem, e obrigatoriamente eu tenho de fazer uma poda em verde, uma desbrota, que é onde eu vou estar retirando esses galhos mais vigorosos, principalmente os que estão entrando por dentro da copa e fazendo sombra. Fazer isso é muito importante, porque no verão o abacate ele vai estar enchendo fruto e crescendo o ramo. Se eu deixar esses galhos verdes, essa brotação excessiva, aí ele vai competir com o fruto e eu vou perder em calibre e produtividade. E os galhos que eu quero que produza ano que vem não vão ter acúmulo de açúcar suficiente para virar florzinha. Então é importantíssimo em sistemas de poda, no verão eu fazer uma poda verde, uma poda de limpeza, uma desbrota, como vocês querem falar. Tranquilo? A adubação, eu falei um pouco do plantio que eu preciso ter no solo, mas pelo ciclo do abacate, sempre final da produção, colheita, é importantíssimo nós vermos a questão de calagem e uma adubação orgânica de recuperação, micronutrientes. No início do ciclo, que agora, no pré-florescimento, ter feito também adubação fosfatada, pode fazer parte do potássio, pelo menos 25%, e 50% a 60% da matéria orgânica destinada no ano. Na pré-florada, faço cálcio boro, se precisar entro com algum fungicida, inseticida. Durante as floradas, é interessante fazer boro para ajudar bem o pegamento de fruto. E ao longo do ciclo eu vou parcelando a minha adubação potássio e nitrogênio, né? Eu vou precisar pôr para crescer, de 4 a 5 parcelamentos. Aproveitar muito pó de rocha, usar muito gesso, o abacate responde bem. Eu preciso ter altos níveis de cálcio no solo para o abacate formar bem, dar estrutura e ter uma resistência natural a mais à gomose. E vou trabalhando isso aí, com alguns foliares de cálcio boro também ao longo do ciclo, aplicações de zinco no crescimento de ramo, foliar, tá? Então a gente vai fazer uns leques, vai posicionar bem esses produtos aí ao longo do ciclo da cultura. Vamos ter um podcast específico de adubação de fruteira, mas é uma pincelada aqui no que a gente consegue fazer para o abacate. Lembrando que os níveis desses nutrientes todos que eu estou falando tem de estar excelentes no solo, né? Quando eu falo excelente, eles têm de estar no nível crítico. O nível crítico é o quê? Que abaixo está deficiente e acima tá sobrando demais. Aí eu tô perdendo dinheiro. Então eu coloco ele nesse parâmetro médio aí, que o solo estando nesse parâmetro, a minha planta vai estar bem nutrida, e eu faço algumas aplicações pontuais na florada para agilizar o processo. Fechou? A adubação de abacate basicamente é isso, pessoal. Colheita, uma colheita sempre cuidadosa. O fruto do abacate, toda pancada que ele leva, quando ele amadurece, ele escurece. Então uma colheita mais tranquila, e por isso nós estamos trabalhando com plantas mais adensadas, que elas ficam com um porte menor. Então é fácil fazer uma colheita manual. Plantas muito grandes eu vou ter de usar colhedor, bambu, essas coisas, e aí vai dar muito problema. Machuca fruto, é perigoso. Então eu tenho de trabalhar com plantas menores, facilitam demais todas as operações. Show de bola? E para finalizar, um pouquinho de pragas e doenças, tá? Não vou discorrer de todas, não vou falar de todas, vou falar das principais. Em termos de doenças, eu acho que já tem uma, que eu não preciso falar o nome, né? Qual que é? Isso mesmo, pessoal, gomose, né? Nossa famosa Phytophthora. Ela causa apodrecimento de raízes. Então é o principal problema do abacate, a principal doença dele, da parte de raiz, e leva plantas adultas à morte, né? Às vezes eu trago ela com a muda de viveiro ruim, normalmente traz isso, e ela vai manifestar esse sintoma principalmente no início das floradas. A florada debilita muito a planta e ela não consegue resistir, e aí a planta morre, tá? Então muito cuidado com isso. Um bom manejo disso é trazer muda sadia, então viveiros que façam um bom trabalho com fosfito, com tricoderma, usem substratos esterilizados. E quando eu trazer a muda para o campo, eu fazer uma imersão dela em tricoderma ou fosfito e plantar, e ter uma recorrência de aplicação de tricoderma e um bom manejo de palhada, principalmente com gramíneas, para combater isso aí, porque é uma doença comum, tá em todo lugar, então fatalmente pode estar chegando no
nosso pomar de abacate, mas eu tomo cuidado. Então, uma vez no ano, se eu não tenho problema, a gente faz um tricoderma para estar ajudando isso aí. O tricoderma tem N funções no solo, então não precisa preocupar que é só para combate de fitóftora, tá? Ele vai ajudar em muito mais coisa aí. E quando eu já tenho problema implantado, então é mais de uma aplicação no ano, sempre no período chuvoso, trabalhar com fosfitos, fosfito de potássio principalmente, fosfito de cobre e altos níveis de cálcio no solo, mais de 60% da saturação de base, do V% lá da análise de solo. Outra doença que causa muito problema para os produtores é a antracnose, tá? Ela pega desde o início da florada até o fruto e dá muito problema pós-colheita. O manejo de tricoderma ajuda, porque nós deixamos o resto floral, o resto de madeira de poda no chão. Um bom manejo de cobre na pré-florada, para quem não faz orgânico, e depois entrar com alguns fungicidas, aí entra no Agrofit, que tem os fungicidas registrados para abacate, vai estar trabalhando tranquilo, mas é importantíssimo iniciar o controle na pré-florada, tá? A antracnose ela vai entrar na maioria das vezes no fruto, na abertura da flor. E observar galhos, algum cancro, algum machucadinho no galho, que pode ser antracnose também, e a gente retira esses galhos. Aí a gente vai ter outras como oídio, mancha de alga, cercóspora, são doenças menores com um bom manejo aí, algumas aplicações de cobre e produtos mais brandos a gente está trabalhando bem. Em termos de praga, a principal praga do abacate, as duas no meu ver, né, são a broca do fruto, que é o grande problema e um dos grandes motivos de nós estarmos trabalhando com plantas de porte menor, porque aí eu consigo jogar inseticida na copa da planta, em todos os frutos. Uma planta no 10x10 vai ter 10 metros de altura, não tem implemento que joga defensivo nessa altitude, e aí eu tenho muito problema com broca. Então ela vai furar o fruto e vai chegar lá no caroço e deprecia, perde tudo, tem que tomar cuidado. O melhor manejo com ela é trabalhar com Beauveria bassiana, um fungo biológico também, a gente vai aplicar nos primeiros estágios de aparecimento, a gente vê os primeiros frutos brocados, a gente já começa a trabalhar com ela, preventiva, né? Vai perder uns frutinhos, mas depois controla a infecção tranquilo. Já tem outros inimigos naturais que o pessoal está estudando e funciona bem, mas um bom manejo de Beauveria ajuda demais. Tem inseticidas também, no Agrofit a gente vai ter e tomar cuidado. E outra broca perigosa é a broca do tronco, tá? Que aí nós temos que tomar muito cuidado com ela, principalmente quando eu tenho o pé da planta muito sujo, ali com muito mato, ela pode estar entrando muita umidade no tronco, né? Então o manejo da broca de tronco é um manejo muito similar ao da broca de fruto, com Beauveria. Se já tenho plantas atacadas, eu vou ter de ir cortando, retirando esse material, tá? Então eu vou fazendo as podas até eu não ver mais galeria, e aí eu enterro, eu picoto ou enterro esse material bem profundo. Em galerias, em tronco principal, que eu não quero podar, que eu vou perder a planta toda, eu posso estar injetando fosfito, e aí cada fabricante tem uma dose melhor para estar fazendo isso. Show de bola? Processamento, comercialização. Então, comercialização é mercado interno, nós conseguimos tirar bem, principalmente os abacates mais tropicais, mais comuns nossos, Fortuna, Geada, Quintal, né? O Margarida pega um bom mercado, aquele que sai no meio do ano. E para mercado de exportação é o Hass, né? Então, a grande mercado é para fruta in natura. Em termos de processamento, que nós já temos algumas iniciativas, é produzir o azeite do abacate, que é um azeite de altíssima qualidade, tão saudável quanto o azeite de oliva, até um pouquinho mais. Para culinária ele é bem melhor que o azeite de oliva porque ele aguenta mais temperatura, né? Então a gente pode usar ele em preparos, ele não vai oxidar, não vai degradar tão rápido. E tem uma demanda de exportação também, né? A indústria cosmética gosta muito do azeite de abacate porque ele tem um poder de hidratação altíssimo. E alguns subprodutos, né? Principalmente o caroço, farinha de caroço de abacate é altamente nutritivo, então para rações, para consumo humano, ela funciona muito bem. A parte para aproveitar, por exemplo, desbrota, que a desbrota vai ocorrer com algumas flores, né? Nós fazemos chás de folha de abacate, tem um valor agregado grande, isso para o pequeno pode ajudar, é um chá bem interessante e características fitoterápicas legais. Fechou? Jovem, então por hoje é isso, espero que tenha conseguido dar um overview, uma visão geral do abacate aí. Qualquer dúvida, comenta aqui no post no Instagram, me manda e-mail, no meu Instagram também, no LinkedIn tem meus contatos, fique à vontade, um abraço e até semana que vem.